Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro. A maioria dos estados cancelou o feriado até o ponto facultativo, que seria hoje. Em São Paulo, por exemplo, é dia de expediente normal, o mesmo na Bahia, na cidade de Fortaleza, mas tem exceções, no Rio de Janeiro é feriado. Nessa edição você vai ver que a União Europeia quer acelerar a produção de uma vacina já feita contra as novas variantes do coronavírus. Vamos mostrar também quem é a primeira mulher a dirigir a Organização Mundial do Comércio. E tem as oportunidades para entrar no mercado de trabalho com um estágio. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina da Oxford e AstraZeneca. Essa decisão abre caminho para a distribuição no sistema COVAX, que tem como principal objetivo garantir um acesso às vacinas a todos os países. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, informou que foram aprovadas as doses da vacina produzidas pela AstraZeneca na Coreia do Sul e na Índia. Today, WHO gave emergency use listing. A OMS listou duas versões da vacina AstraZeneca Oxford Covid-19 para uso de emergência, dando luz verde para que essas vacinas sejam lançadas globalmente através da COVAX. A inclusão da vacina na lista da agência da OMS foi feita dias depois de um painel da agência fornecer recomendações provisórias sobre a vacina, dizendo que 2 doses com um intervalo de cerca de 8 a 12 semanas devem ser administradas a todos os adultos e podem ser usadas em países com a variante sul-africana do coronavírus. A vacina da AstraZeneca Oxford foi bem recebida no programa porque é mais barata e mais fácil de distribuir do que outros imunizantes, como o da Pfizer-BioNTech, que foi incluída nessa mesma lista para uso emergencial pela OMS no final de dezembro. Até agora, quase 109 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo e mais de 2 milhões morreram. As infecções foram relatadas em mais de 210 países e territórios desde que os primeiros casos foram identificados na China em dezembro de 2019. O estado de São Paulo confirmou 7 casos da variante britânica do coronavírus, 5 na capital e 2 em Sorocaba, no interior paulista. Todos os casos são de pessoas que tiveram contato com alguém de Londres, o que descarta, por enquanto, a transmissão comunitária no estado, ou seja, aquela transmissão interna sem ligação com pessoas que viajaram. A Secretaria Estadual de Saúde informou também que foram registrados 25 casos de Covid-19 da variante brasileira do coronavírus. 9 deles foram registrados na capital paulista, 3 em Jaú e 12 em Araraquara. Aliás, a Prefeitura de Araraquara decidiu decretar lockdown por 15 dias para tentar frear a transmissão do coronavírus na cidade. A União Europeia prometeu acelerar a aprovação de vacinas contra as variantes da Covid-19. A demora na aprovação dos imunizantes pode trazer graves consequências ao velho continente. Por isso, o procedimento foi analisado junto com a Agência Europeia de Medicamentos. O grupo decidiu que uma vacina melhorada por um fabricante para combater as novas variantes, baseada em uma vacina já existente, não precisará passar por todas as etapas de autorização. A promessa foi feita, inclusive, pela comissária de saúde da União Europeia, Stella Kyriakides. A lentidão do processo de autorização dos imunizantes por parte do bloco europeu é motivo de muitas críticas, algo com o qual a comissária também manifestou incômodo. Apesar do esforço para acelerar a aprovação das vacinas adaptadas, os países europeus ainda não adotaram medidas restritivas especificamente relacionadas às variantes do vírus. Agora, fora do bloco europeu, o Reino Unido segue em lockdown para conter a disseminação da Covid-19, com foco nas variações que surgiram no próprio país. O bloqueio nacional, porém, talvez não se estenda por muito mais tempo. Em vista à nova fábrica da vacina Novavax, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que está otimista e poderá amenizar o fechamento até o fim do mês, priorizando a reabertura de escolas.
A média móvel de mortes por Covid no Brasil continua acima de 1.000 por dia. E em 24 horas foram mais de 32 mil novos casos. O Brasil confirmou 528 mortes pela Covid em um dia. Com isso, já são 239.773 vítimas. Também em 24 horas foram registrados mais 32.197 casos de coronavírus. O total de infectados desde o início da pandemia já passa de 9.866.000 pacientes. A curva da média móvel de mortes nos últimos 7 dias mostra uma pequena variação, mas o número segue acima de 1.000 desde 21 de janeiro. Está em 1.086 óbitos por dia. E a média móvel de novos casos ficou em 45.519 confirmações diariamente. No mapa da evolução da pandemia por estados, podemos verificar que os óbitos subiram em 11 deles: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Outras 12 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Em queda, dessa vez, aparecem 4 estados: Amapá, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. O Brasil já imunizou com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 2,5% da população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até agora já foram vacinados mais de 5.324.000 brasileiros e mais de 285.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. A Organização Mundial do Comércio nomeou pela primeira vez uma mulher como diretora. Ela vai ficar à frente de uma instituição que, desde a criação em 1995, foi dirigida por 6 homens, 3 europeus, um neozelandês, um tailandês e um brasileiro. A nigeriana Ngozi Conjo-Iweala se tornou a primeira mulher e a primeira africana a chefiar a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A decisão foi tomada por consenso em uma reunião especial do Conselho Geral. Ela assumirá suas funções em 1º de março e seu mandato renovável termina em 2025. 2 vezes ministra das Finanças e chefe da pasta de Relações Exteriores da Nigéria por 2 meses, Conjo-Iweala começou sua carreira no Banco Mundial em 1982, onde trabalhou por 25 anos. Os desafios que a OMC enfrenta são numerosos e complicados, mas não intransponíveis. Há esperança, a luz no fim do túnel se trabalharmos juntos de forma transparente que construa confiança, construa pontes, reduza tensões políticas e incentive convergência. A OMC, a única organização internacional responsável pelas regras que regem o comércio entre países, passa por uma crise quase existencial. A pandemia expôs todas as fraturas causadas pela liberalização do comércio mundial, desde a dependência excessiva de cadeias produtivas dispersas até os excessos da realocação industrial e a fragilidade do tráfego comercial. A nova chefe da organização também terá a missão de reconstruir o órgão de solução de controvérsias, o Tribunal da OMC, que foi atacado no período do governo de Donald Trump na presidência americana. O Ministério da Justiça pediu explicações das principais operadoras de telefonia do Brasil sobre o vazamento de dados de 100 milhões de celulares. Um vazamento descoberto por uma empresa de cibersegurança. A Claro, Oi, TIM e Vivo vão ter 15 dias para responder. O governo quer saber como e que tipo de informações foi vazado. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está apurando o que aconteceu. Depois do intervalo, a previsão do tempo, você vai ver a previsão do tempo e vai ver também que essa é uma boa hora para procurar um estágio. A gente volta já. Oito e 46 no horário de Brasília. O alerta hoje é de chuva volumosa e risco de temporais no norte e no nordeste do país. Vamos ver como é que fica o tempo hoje.
Esta terça-feira será marcada por muita chuva na região nordeste do país. Uma mudança na circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera vai estimular a formação de nuvens muito carregadas sobre a região. Por isso, a situação é de alerta para muita chuva, especialmente nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, interior de Pernambuco e do estado da Bahia, na faixa leste do Tocantins e também sobre o norte do Pará, inclusive na região de Belém. Nessas áreas, as pancadas serão volumosas desde cedo e podem causar vários transtornos. Por outro lado, o tempo vai ficar firme no litoral da Bahia, de Sergipe e também de Alagoas. Já entre as capitais Recife, João Pessoa e Natal, as pancadas ainda serão passageiras. O tempo também deve ficar firme nesta terça-feira em todas as áreas de Roraima, no norte do Amazonas e em parte do interior da região sul do país. As pancadas de chuva devem acontecer a qualquer hora na região de Campo Grande e também sobre o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em grande parte das outras áreas do país, inclusive nas capitais Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, o dia começa com bastante sol e deve chover rápido entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Florianópolis é de 20 graus, faz 19 graus pela manhã em Belo Horizonte e 23 graus em Cuiabá, máxima de 28 graus em São Luís, 31 graus em João Pessoa e 34 graus no Rio de Janeiro. O Ministério da Economia quer aprovar o novo auxílio emergencial em 3 semanas. Aí a primeira parcela do benefício pode ser paga no mês que vem, já em março. E nas ruas, esse assunto já divide opiniões. A nova rodada do auxílio emergencial é consenso e já está aprovada entre os presidentes da Câmara, do Senado e da equipe econômica. Agora, a gestão federal deve aprovar a proposta em até 3 semanas. O governo espera que o novo auxílio receba o aval do Congresso até o início de março. Dessa forma, a primeira parcela pode ser paga até o fim do próximo mês. Pelo menos outras 2 parcelas estão previstas, sendo uma em abril e a terceira em maio. A depender da evolução da pandemia, uma outra pode ser paga em junho. As parcelas devem ser de R$ 250. No total, serão gastos 30 bilhões de reais. Nas ruas, a população se divide entre o valor e a quantidade das parcelas. Se colocar nas centenas de pessoas que usam o auxílio de modo adequado, tá até razoável, né? Mas para quem precisa é complicado. Deve ajudar em alguma coisa, né? Porque tem famílias que realmente precisam. Ele é importante, mas tem que ser feita uma triagem melhor para ver quem realmente necessita do benefício. Eu sou manicure, tem as meninas cabeleireiras. Antes, quando a gente recebia o auxílio, ajudava muito. Eu pagava aluguel, eu fazia compra. Agora ficou ruim para todo mundo. Pelo projeto, uma cláusula de calamidade pública deve ser incluída na proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo para retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais. A equipe econômica afirmou que a inclusão da cláusula de calamidade demonstra o compromisso do governo com a saúde e com a responsabilidade fiscal e permite o combate à pandemia sem estourar o orçamento público. Depois de bater recorde no ano passado, o financiamento imobiliário deve continuar crescendo. É uma consequência da mudança de comportamento do brasileiro, que está ficando mais em casa, e além disso, o valor das prestações está competindo quase de igual para igual com os aluguéis. A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança projeta uma alta de 27% na concessão de crédito para a casa própria este ano. Dar esse passo ficou mais fácil com juros em queda livre e o surgimento de novos tipos de financiamento que ampliaram o acesso ao crédito. Em termos práticos, significa prestações mais baratas. E quando olha para o valor dos aluguéis, o brasileiro acha melhor fazer 2, 3 ou 4 vezes a conta para encontrar espaço e fechar negócio. O tipo de financiamento mais antigo usa a taxa fixa com ou sem correção pela taxa referencial, atualmente zerada. A vantagem é que a prestação não muda. Mas apareceram várias opções com correção pós-fixadas. São as taxas flutuantes que, dependendo do índice, podem gerar a prorrogação dos contratos, mas é bom saber que, de início, o financiamento custa menos. Tudo para ser avaliado nessa época de pandemia.
quando aumentou o interesse das famílias por imóveis mais confortáveis. As pessoas buscam um lugar mais amplo, onde seja possível conciliar eventuais trabalhos remotos com o lazer das crianças. O mercado agradece. O primeiro trimestre do ano é o melhor momento para procurar uma vaga de estágio, tanto para alunos de ensino médio quanto do ensino superior. E algumas ONGs se especializaram em conectar os jovens que buscam vagas no mercado e as empresas. São milhares de vagas de estágio no país, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 900 oportunidades em São Paulo, 300 em Campinas, 500 em Brasília, 300 em Goiânia e 400 em Cuiabá. Em nível superior, as áreas de administração, direito e contábeis estão entre os cursos com maior oferta, agora que a economia está sendo retomada. Nós tivemos aí uma queda bastante significativa do número de oportunidades de estágio, né, e de aprendizagem também, e a gente vem recuperando isso gradualmente, mas ainda nós não estamos ainda no mesmo volume de vagas que nós ofertávamos no período pré-pandemia. Então, nesse primeiro trimestre do ano, de janeiro a março, a gente deve ofertar aí algo em torno de 60 mil vagas, né, de estágio e aprendizagem, através das empresas parceiras, dos órgãos públicos parceiros do CIE. Oportunidade para quem quer conhecer na prática a área que até agora está só na teoria, como é o caso da estudante de segurança do trabalho Nathalie Matos, que conheceu o curso quando ainda era menor aprendiz pelo CIE. Meu primeiro contato com a segurança foi em 2019, quando eu fui aprendiz. Essa também é a importância da gente conseguir a oportunidade de ser aprendiz. Porque lá a gente conhece profissões que talvez a gente nunca tenha ouvido falar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca tinha ouvido falar da segurança, acabei gostando da área e hoje, em 2021, eu sou estagiária de segurança do trabalho no ramo portuário. No nosso curso, a gente aprende a parte mais teórica, né? Agora, no estágio, a gente aprende mais a parte operacional, acompanha tudo de perto. Para chegar nesta posição, Nathalie, antes de tudo, se cadastrou no CIE. O Centro de Integração Empresa-Escola está presente em quase todo o país. Onde não há uma unidade física do CIE, o aluno pode fazer cursos ou buscar uma vaga pela internet. Se, por exemplo, um aluno do Rio Grande do Sul, por exemplo, fizer o cadastro na nossa página, que é diferente da do Rio Grande do Sul, aí sim ele tem acesso aos cursos normalmente. E após um 2020 tão desafiador, 2021 trouxe novidades, mais tempo para capacitação e aperfeiçoamento para os estudantes do ensino médio, através do programa Jovem Talento. É um programa de estágio voltado exclusivamente para os jovens de ensino médio, e ele tem... Qual é a novidade desse programa? É que durante todo o programa, ele tem, além das atividades práticas que ele desempenha na empresa, ele também tem uma série de conteúdos no formato de educação à distância que o CIE disponibiliza para ele, onde a ideia é que, por exemplo, se ele faz um estágio de 4 ou 6 horas por dia, que 1 hora por dia desse estágio, lá na empresa, seja dedicada à atividade de treinamento através dos cursos EAD que o CIE oferece. Então, nós temos aí algumas trilhas, né, de conteúdo, que somam aí uma carga horária de 400, 500 horas no total. A ideia é que ele faça 1 hora por dia durante todos os dias do estágio. E aí nós temos a trilha administrativa, nós temos a trilha do comércio e varejo, nós temos a trilha para a área de contabilidade e finanças, para a área de tecnologia e também para a administração pública, caso ele faça um estágio em órgãos da administração pública. Essa é a maior novidade no estágio. Para buscar uma oportunidade ou fazer um dos cursos à distância do CIE, basta acessar www.portal.ciee.org.br. Uma fabricante de carros de luxo informou que todos os veículos da marca Jaguar serão elétricos a partir de 2025, tudo para reduzir a poluição. 2,5 bilhões de libras por ano, cerca de 18 bilhões de reais.
É o que a Jaguar pretende investir no desenvolvimento de carros elétricos. Os carros dessa marca passarão a ser 100% elétricos, mas não será o caso da Land Rover, que vai lançar 6 modelos totalmente elétricos nos próximos 5 anos. O primeiro em 2024. A meta é que todos os modelos Jaguar e Land Rover estejam disponíveis em uma versão 100% elétrica até o final da década. O grupo demonstrou não ter intenção de fechar nenhuma fábrica. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, jogando na Arena Castelão, o Fluminense venceu o Ceará por 3-1 e com essa vitória o Fluminense chegou ao 7º jogo de invencibilidade no campeonato. Está na 5ª colocação com 60 pontos e já está garantido pelo menos na pré-Libertadores. O Ceará chegou ao 4º jogo sem vitória e ficou ali estacionado no 12º lugar. Em Recife, o Sport e o Red Bull Bragantino empataram em 0-0, um resultado que deixa o Sport na 14ª posição, está com 42 pontos, 5 pontos à frente da zona de rebaixamento, e o Bragantino foi a 49 pontos, ficou na 11ª posição, está colado no Corinthians, Santos e o Atlético Paranaense, todos na disputa por uma vaga na Libertadores. Esta edição fica por aqui, às 10 da manhã tem outras informações com a Daniela Parisi. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.